Fala galera! Tudo bem com vocês? Hoje tem mais um episódio do Motorsport Classics, agora com o Eprix de Pequim de 2014, a primeira corrida da história da Fórmula e logo depois a história da Fórmula E. O Eprix de Pequim de 2014 em 13 de setembro de 2014, no Circuito Verde Olímpico de Pequim, em Pequim, China. Foi a primeira corrida da história da Fórmula E. A corrida foi vencida por Lucas di Grassi. Nicolas Prost conquistou a pole position da corrida para a equipe Adance Renault, com exceção de uma volta nos pitstops, liderou a corrida até a última curva. Foi nesse momento que Nick Heidfeld diminuiu a distância para Prost e fez uma manobra de ultrapassagem. Prost atingiu Heidfeld enquanto eles estavam de um lado para o outro, fazendo o motorista alemão girar. O carro de Heidfeld bateu no meio, fio de lado e bateu na barreira. A colisão obrigou os dois pilotos a desistirem da corrida e Lucas di Grassi garantiu a vitória. Montagny terminou em segundo, enquanto Daniel Abt foi o terceiro em pista, mas foi penalizado em 57 segundos por exceder a potência elétrica máxima permitida durante a corrida, relegando-o para a 10ª posição, o que levou Bird ao último lugar do pódio. Jaime Alguersuari e Catherine Legge também receberam penalidades de 57 segundos pela mesma transgressão. Apesar de sua saída, Prost somou 3 pontos para o campeonato pela sua pole position, e Takuma Sato, que também não conseguiu completar a corrida, ganhou 2 pontos por registrar a volta mais rápida da corrida. Durante a corrida, 3 pilotos puderam se beneficiar de um fan boost que lhes deu 30 kW extras de potência por 2 passagens de 5 segundos. Os pilotos votados para recebê-lo foram Bruno Senna, Legge e di Grassi. No entanto, nenhum dos pilotos realmente usou o impulso de energia durante a corrida, levando a organização a exigir o uso para as próximas corridas. A Fórmula E, conhecida como ABB FIA Fórmula e por motivos de patrocínio, é um campeonato de automobilismo monolugar que usa apenas carros elétricos. A série é promovida e propriedade da Fórmula E Holdings. Em 2011 foi concebido em Paris por Jean Todt na FIA, e o campeonato inaugural começou em Pequim em setembro de 2014. É sancionado pela FIA. Alejandro Agag é o fundador e atual presidente da Fórmula E Holdings. A proposta de um campeonato de corrida de carros elétricos monolugar com base na cidade foi concebida por Jean Todt, o presidente do órgão regulador mundial do automobilismo, a Fédération Internationale de l'Automobile, FIA, e apresentada aos políticos Alejandro Agag e Antonio Tajani e o ator italiano Theo Teocoli em um jantar em um pequeno restaurante italiano na capital francesa, Paris, em 3 de março de 2011. Tajani se concentrou na eletrificação da indústria automobilística, reduzindo as emissões de dióxido de carbono e introduzindo sistemas híbridos e elétricos. Agag apoiou a proposta de Todt depois que este discutiu a abertura de uma licitação da FIA para organizar a série. Agag disse a Todt que assumiria a tarefa por causa de sua experiência anterior em negociação de contratos com emissoras de televisão, patrocínio e marketing. A FIA anunciou em dezembro de 2019 que a Fórmula E receberia o status de campeonato mundial da temporada 2020-21, tornando-se a primeira série de corrida monolugar fora da Fórmula 1 a receber o status de campeonato mundial. O campeonato da Fórmula E é disputado atualmente por 12 equipes com 2 pilotos cada.
O esporte apresenta carros de corrida movidos a eletricidade semelhantes em estilo aos carros de tração híbrida da Fórmula 1. As corridas geralmente ocorrem em circuitos temporários de rua no centro da cidade, com 1,9 a 3,4 km, 1,2 a 2,1 milhas de comprimento. Todos os eventos começam com 2 sessões práticas pela manhã, uma sessão de abertura de 45 minutos, seguida por uma sessão adicional de 30 minutos. Durante essas sessões, os motoristas estão livres para usar a potência de saída de qualificação total, atualmente 250 kW, 335 bhp. A sessão de qualificação ocorre no final do dia e dura aproximadamente 1 hora. Os pilotos são divididos em 4 grupos de 6, com cada grupo tendo 6 minutos para definir sua melhor volta. O primeiro grupo consiste nos 6 pilotos que lideram atualmente o campeonato, seguidos pelos próximos 6 do campeonato, etc. Isso é uma pequena desvantagem para os pilotos de topo, porque as condições da pista geralmente melhoram no decorrer de uma sessão. A potência total de 250 kW está disponível durante a qualificação. Desde a segunda temporada, os 6 pilotos mais rápidos saem novamente, 1 por 1, na disputa da Super Pole para determinar as 6 primeiras posições do grid. A corrida em si está programada para 45 minutos mais uma volta. Durante as primeiras 4 temporadas, os pilotos fizeram um pit stop obrigatório para trocar de carro. Com a introdução do carro Gen 2, isso não é mais necessário, pois a bateria dura toda a corrida. Uma vez que os pneus para todos os climas são projetados para durar uma corrida inteira, os pitstops são atualmente necessários apenas para trocar um pneu furado ou para fazer reparos no carro. No modo de corrida, a potência máxima está atualmente restrita a 200 kW, 268 bhp. Os pontos são atribuídos aos 10 melhores pilotos que usam o sistema FIA padrão 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. 3 pontos também são atribuídos ao piloto que garantir a pole position, enquanto o piloto que fizer a volta mais rápida, se terminar entre os 10 primeiros, recebe 1 ponto adicional, 2 pontos durante as 2 primeiras temporadas. O campeonato consiste em um campeonato de pilotos e equipes. O total de final de temporada de um piloto é composto pelos melhores resultados do piloto. O total de uma equipe é formado pela contagem das pontuações de ambos os pilotos ao longo da temporada. Para cada corrida, os fãs podem votar em seu piloto favorito através de vários canais de mídia social para dar a eles um impulso extra de potência. A votação começa 6 dias antes do evento e encerra após os 15 minutos iniciais da corrida. Cada um dos 5 pilotos fanboys vencedores recebe uma explosão de energia extra que pode ser usada em uma janela de 5 segundos durante a segunda metade da corrida. Com a 5ª temporada, o recurso chamado modo de ataque foi introduzido, no qual os motoristas recebem 25 kW adicionais de potência ao dirigir por uma área designada do circuito fora da linha de corrida. A duração do modo Boost e o número de Boost disponíveis são decididos apenas um pouco antes de cada corrida pela FIA para impedir as equipes de antecipar seu uso e incorporá-lo na estratégia de corrida. Todos os modos de ataque devem ser ativados no final da corrida, mas não precisam ser usados. Ou seja, se um modo de ataque final for ativado na penúltima volta, o piloto não será penalizado por tê-lo ativado ainda na final da corrida. A partir da 6ª temporada, a potência adicional foi aumentada para 35 kW. Se houver um amarelo de curso completo período ou um carro de segurança, o modo de ataque não poderá ser ativado. No Safety Car FCY, Full Course Yellow, 1 kWh de energia será eliminado, dando aos motoristas e equipes mais táticas de gerenciamento de energia. Durante as primeiras 4 temporadas, um carro de corrida elétrico construído pelas Parker Racing Technology, chamado Parker Renault SRT-01, foi usado. O chassi foi desenhado por Dallara, um sistema de bateria criado pela Williams Advanced Engineering e uma caixa de câmbio de 5 marchas Eviland. A Michelin era o fornecedor oficial de pneus.
Para a primeira temporada, 42 carros elétricos foram encomendados pela série, com 4 carros disponibilizados para cada uma das 10 equipes e 2 carros mantidos para fins de teste. Este primeiro carro de Fórmula E tinha uma potência de pelo menos 250 cavalos, 190 kW. O carro foi capaz de acelerar de 0 a 100 km/h, 0,62 mph, em 3 segundos, com uma velocidade máxima de 225 km/h, 140 mph. Os geradores usados para recarregar as baterias são alimentados por glicerina, um subproduto da produção de biodiesel. Na primeira temporada, todas as equipes usaram um motor elétrico desenvolvido pela McLaren, o mesmo usado em seu supercarro P1. Mas desde a segunda temporada, os fabricantes de trens de força podem construir seu próprio motor elétrico, inversor, caixa de engrenagens e sistema de refrigeração. O chassi e a bateria permaneceram os mesmos. Havia 9 fabricantes criando motorizações para a temporada 2016-17. ABT Schaeffler, Andretti Technologies, DS Virgin, Jaguar, Mahindra, Nextev TCR, Penske, Renault e Venturi. A segunda geração, Gen 2, do carro de Fórmula E foi introduzida na temporada 2018-19 e apresenta avanços tecnológicos significativos em relação ao carro anterior Spark Renault SRT01. Sua bateria de 54 kWh e potência de saída aumentando de 200 kW para 250 kW e velocidade máxima subindo para cerca de 280 km/h, 174 mph. A chegada do carro Gen 2 também põe fim às trocas de carros no meio da corrida. Os novos carros estão equipados com sistemas de travagem Brembo, escolhidos pela Spark Racing Technology como o único fornecedor. Os novos carros também são equipados com o halo, uma gaiola de segurança em forma de T projetada para proteger a cabeça do motorista em colisões, e para protegê-los desviando de objetos voadores. A Michelin permanece como fabricante de pneus, fornecendo pneus com piso para todos os climas. O carro Gen 3 Fórmula E está planejado para ser lançado na 9ª temporada da Fórmula E, 2022-23. Os níveis de potência do carro são esperados em 350 kW na qualificação e 300 kW na corrida, enquanto os níveis de regeneração serão permitidos nos eixos dianteiro, 250 kW, e traseiro, 350 kW, para um máximo de 600 kW de recuperação na frenagem. A bateria também será projetada para ser capaz de lidar com carregamento flash em taxas de até 800 kW, permitindo a recarga de pit stop para o campeonato pela primeira vez. Em julho de 2020, foi anunciado que a Spark Racing Technology construiria o chassi e forneceria o eixo dianteiro MGU, a Williams Advanced Engineering forneceria a bateria e o Hankook forneceria pneus para todos os climas, incorporando biomaterial e borracha sustentável. Desde 2014, o BMW i8 plug-in híbrido é emprego como a Fórmula E carro de segurança. Temporada 1. O calendário consistiu em 11 corridas, realizadas em 10 cidades sede diferentes: Pequim, Putrajaya, Punta del Este, Buenos Aires, Long Beach, Miami, Monte Carlo, Berlim, Moscou e finalmente Londres, onde aconteceram as 2 últimas rodadas do campeonato. A primeira corrida de Fórmula E no Circuito Olímpico Verde de Pequim, em 13 de setembro de 2014, foi vencida por Lucas Di Grassi, depois que Nick Heidfeld e Nicolas Prost caíram na última curva. Ao longo da temporada, foram 7 vencedores de corridas diferentes: Sebastien Buemi, 3 vezes, Sam Burton, 2 vezes, Nelson Piquet Jr., 2 vezes, Antônio Félix da Costa, Nicolas Prost, Jerome D'Ambrosio e Lucas Di Grassi. O campeonato foi decidido com a última corrida em Londres, onde Nelson Piquet Jr. tornou-se o primeiro campeão da Fórmula E, apenas um ponto à frente de Sebastien Buemi. Piquet, Buemi e Di Grassi tiveram uma chance teórica de ganhar o título na rodada final. O campeonato por equipes foi decidido na penúltima corrida, com a Edance Renault, 232 pontos, vencendo à frente da Dragon Racing, 171 pontos, que ultrapassou a ABT na última rodada do campeonato. Temporada 2.
A segunda temporada da Fórmula E começou em outubro de 2015 e terminou no início de julho de 2016. O calendário consistia em 10 corridas em 9 cidades diferentes. Para esta temporada, foram apresentados 8 fabricantes, que tiveram permissão para desenvolver novos conjuntos de força. Sébastien Buemi venceu o campeonato com apenas 2 pontos a mais que Lucas Di Grassi, garantindo a volta mais rápida na última corrida em Londres. Temporada 3. A temporada 2016-17 da Fórmula E da FIA foi a terceira temporada do campeonato da Fórmula E da FIA. Tudo começou em outubro de 2016 em Hong Kong e terminou em julho de 2017 em Montreal. Lucas Di Grassi venceu o campeonato na última corrida da temporada, 24 pontos à frente de Sébastien Buemi e 54 pontos à frente do piloto estreante terceiro colocado Félix Rosenqvist. A equipe Renault Edans defendeu com sucesso o título do campeonato por equipes. Temporada 4. A temporada 2017-18 da Fórmula E da FIA foi a quarta temporada do campeonato da Fórmula E da FIA. Tudo começou em dezembro de 2017 em Hong Kong e terminou em julho de 2018. Jean-Eric Vergne conquistou o título com uma corrida de sobra em Nova York, terminando em quinto, enquanto o rival Sam Burton não conseguiu marcar pontos suficientes para manter a luta até a final corrida da temporada. Depois de uma primeira metade difícil da temporada, Audi Sport ABT Scheffler melhorou na segunda metade e ultrapassou Teixeira na corrida final para conquistar o campeonato das equipes por 2 pontos. Temporada 5. O carro de corrida Gen 2 foi apresentado na quinta temporada com potência e alcance significativamente melhorados, eliminando assim a necessidade de trocar de carro e parar nas boxes, exceto por danos. No entanto, os carros ainda são vulneráveis a esgotamentos de energia se as bandeiras vermelhas e os carros de segurança prolongarem as corridas. Gen 2 também viu a introdução do sistema de proteção de driver de halo. O carro foi apresentado em janeiro de 2018. BMW, Nissan e DS Automobiles se juntariam à Fórmula E como fabricantes oficiais para a temporada 2018-19, com a Nissan substituindo a Renault, que havia saído do campeonato para concentrar seus recursos em sua equipe de Fórmula 1. O formato das corridas também mudou de um número definido de voltas para 45 minutos mais uma volta. O 2019 Hong Kong Prix foi a 50ª corrida da Fórmula E desde seu início em 2014. A Fórmula E correu em 20 cidades, em 5 continentes, e 13 fabricantes globais se comprometeram com a série. 4 pilotos começaram todas as 50 corridas de Fórmula E: Lucas Di Grassi, Sam Burton, Daniel Abt e Jerome D'Ambrosio. Após a primeira corrida na cidade de Nova York, Jean-Eric Vergne venceu seu segundo campeonato de Fórmula E, tornando-se o primeiro piloto a ganhar mais de um título de campeonato e um título de campeonato consecutivo. Teixeira ganhou seu primeiro campeonato de construtores. Temporada 6. Para a sexta temporada da Fórmula E, mais 2 fabricantes se juntaram à série: Mercedes-Benz e Porsche. Uma série de mudanças nas regras foram introduzidas no campeonato, principalmente a dedução de energia utilizável em condições de safety car e full course yellow, com os motoristas tendo energia subtraída a 1 kWh por minuto. Devido à pandemia Covid-19, o campeonato foi suspenso em março de 2020 e todas as corridas programadas foram canceladas. A temporada foi concluída em agosto com 6 corridas no Tempelhof Airport Street Circuit em Berlim em 3 layouts diferentes. O campeão da época foi Antônio Félix da Costa, que conquistou o primeiro título a 2 corridas do fim. O DS Teixeira se tornou o campeão da equipe pela segunda vez consecutiva. Temporada 7. Começando com a temporada 2020-21, o campeonato de Fórmula E receberá o status de campeonato mundial da FIA, por ter atendido aos critérios de ter 4 competidores fabricantes e corridas em 3 continentes desde a temporada 2015-16. O facelift do carro Spark Gen 2 chamado Gen 2 Evo foi originalmente programado para estrear nesta temporada, mas foi adiado posteriormente devido à pandemia Covid-19. Fast All Series.
Durante a primeira temporada, a Festival Series para equipes de alunos que desenvolveram seus próprios carros elétricos ocorreu como corridas de apoio em eventos selecionados. A série não continuou durante a segunda temporada. Roborace está desenvolvendo o primeiro carro de corrida autônomo e movido a eletricidade do mundo. A empresa está planejando desenvolver o primeiro campeonato global para carros sem motorista. É realizada demonstrações em corridas selecionadas durante a Fórmula E 2016-17 e Fórmula E 2017-18, Fórmula E, Jaguar e Pace Trophy. A Fórmula E e a Jaguar executaram uma série de suporte baseada em produção com SUVs elétricos Jaguar e Pace a bateria. A série foi chamada de E-Pace Trophy e funcionou junto com a quinta e sexta temporadas da Fórmula E, dezembro de 2018 ao verão de 2020. Em maio de 2020, a Jaguar anunciou o cancelamento da série. A Fórmula E fornece cobertura de televisão ao vivo abrangente, exibida através das principais emissoras ao redor do mundo: Fox Sports, BBC, CCTV, 5, Eurosport, Canal+, J Sports, Ziggo Sport Total. A produção é realizada pela Aurora Media Worldwide. Desde a primeira temporada, o feed do mundo é apresentado por Jack Nicholls e Dario Franchitti, com Nick Shields atuando como repórter do Pit Lane. Documentário. Os diretores Fisher Stevens e Malcolm Venville criaram um documentário sobre a temporada 2017-18 chamado Undivego Green. Ele destaca algumas das inovações e desafios da Fórmula e acompanha vários pilotos e rivalidades ao longo da temporada. O filme foi coproduzido por Leonardo DiCaprio e estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2019. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no meu canal e compartilhar esse e outros vídeos. Falou, tchau, fui, valeu.